Ok, estamos aqui com mais uma edição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse trabalho maravilhoso do Pode Crer. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que já se inscreva em nosso canal, tá? Ative o sininho e deixe o seu like, porque senão a gente não consegue progredir e desenvolver um trabalho tão maravilhoso que a gente quer fazer em qualquer parte do mundo. Você que está assistindo a gente em qualquer parte desse globo maravilhoso, dessa terra linda que o Pai nos deu. Hoje, né, você sabe que o nosso lema aqui é a Bíblia sem a religião. Então, vamos lá. Hoje teremos Bíblia sem religião. Hoje é um tema muito importante que nós iremos falar aqui. E eu vou estar com uma pessoa muito especial. Vocês vão se apaixonar por ela, porque todo mundo que olha para os olhos dela se apaixona. Você vai ver o que vai acontecer com você também aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre Deus e o meio ambiente. Você acha que Deus tem tudo a ver com o meio ambiente ou Deus não tem nada a ver com o meio ambiente? Você vai ver hoje palavras extraordinárias que vão abrir a sua consciência e tenha certeza que você vai mudar os seus conceitos a partir de agora. Eu estou com ela, Luciene Maia, professora e gestora de meio ambiente, gestora ambiental. Luciene, que nas horas vagas é minha irmã querida, soteropoletana, baiana de coração, mas sergipana de nascença. Isso. Minha irmã linda, maravilhosa, seja bem-vinda. Prazer maravilhoso estar com você aqui nesse programa e falando de algo tão importante. E a minha primeira pergunta é a seguinte: Deus tem tudo a ver com o meio ambiente ou Deus não tem nada a ver com o meio ambiente? E vamos fazer uma reflexão, né? Primeiro, quero agradecer a Deus por estar aqui e quero também agradecer, né? Primeiramente, como já falei, e é com muita satisfação que eu estou aqui hoje para fazer essa reflexão, puxar as pessoas na conscientização sobre Deus sem religião e o meio ambiente. Porque o que é Deus e o que é o meio ambiente? Você já se perguntou? Tem resposta para isso? Mas hoje aqui, no Pode Crer, nós teremos essa resposta. Segundo a Bíblia, Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E guardar significa proteger, cuidar, né? Ter entendimento do que é guardar e do que é cuidar. Então, eu acredito que Deus e o meio ambiente tem tudo a ver. Ou não tem, minha irmã? Tem, lógico que tem, lógico. Como Tem não muita fala? gente que acha que não tem, né? Não tem, claro. Como é que Porque não cuida, né? quem não cuida e quem ama, cuida. Isso. Então, se você ama o seu redor, a sua logística, onde você pisa, o ar que você respira, a água que você bebe, os alimentos que você consome, como não cuidar do meio ambiente? E como não pensar em Deus? Porque Deus está presente em tudo isso. Mas nós, homens, que nós estamos com uma irresponsabilidade ambiental, nós precisamos de canais como esse, de reflexões como esta, para puxar o ouvinte pela orelha e dizer: cuide do seu habitat, cuide do seu meio ambiente. Lu, me diga uma coisa, como que, na sua visão como gestora ambiental, como que a fé, que é o mote do nosso programa, pode crer, é o pode crer, como o mote do nosso programa é a Bíblia sem a religião, como é que a fé pode ser um aliado na conscientização das pessoas de que elas precisam melhorar a sua forma de ver o meio ambiente? Porque o cristão, né, que se identifica como cristão, alguém que tem fé, por exemplo, cristão evangélico, cristão católico, enfim, como que a fé pode ser utilizada como um mecanismo de fazer as pessoas serem conscientes do que está fazendo de agravo contra a natureza e contra o meio ambiente? Nós observamos que ao nosso redor existem muitas igrejas, né? E as igrejas, lógico, levam pessoas a ter fé,
a procurar, está à procura de alguma coisa. Mas eu não vejo as igrejas, a maioria, se preocuparem com o meio ambiente. Principalmente as pessoas que estão naquele ambiente da igreja. Aqueles cristãos que estão indo, eu não vejo muito se preocuparem com a sua conscientização, como demonstrar. Eu não vejo, assim, algumas igrejas, né, tomarem decisões de uma responsabilidade social, como divulgação, como fazer alguma coisa voltada para a natureza. O que eu observo é muito consumismo, é as pessoas querendo mais e mais. Eu observo que as pessoas estão muito preocupadas, elas estão preocupadas com a sua Aparência. aparência A física, sua imagem. a sua Né? imagem. Eu não vejo as pessoas preocupadas realmente em ir buscar Deus, em pedir, no momento necessário eles vão pedir, mas para eles irem para a igreja procurar Deus, eles têm que ter cada dia uma roupa, cada dia um sapato, ou até mesmo revezar o carro, porque eu tenho que mostrar que eu posso, eu tenho mais condições do que é a visão que eu tenho. E eu observo porque eu já tive pessoas na minha família que eu observava aquela pessoa, ela se preocupando qual roupa que ela iria naquele dia, porque ela não poderia Repetir a roupa. repetir a roupa. Olha Porque eu só. já fui para a Santa Ceia com aquela roupa, eu não posso. E aí as pessoas só tendem a comprar. Roupas representam às vezes mais do que Deus. Sapato representa mais do que Deus. E você E o não impacto ambiental disso é fortíssimo. fortíssimo, porque você já se perguntou quanto a natureza se esforçou para me dar essa Essa blusa blusa. que eu estou vestida, uma calça jeans, um sapato que eu calço, ou até mesmo um grão de arroz que eu desperdiço do meu prato e eu jogo fora? Você já se perguntou quanto a natureza se doou para me dar 250 gramas de tomate para eu fazer uma salada? Quantos litros de água foram gastos para que eu tivesse no meu prato ali um tomate feito salada cortada em rodelas? Então, você tem essa estatística? Por exemplo, 1 Tenho. quilo de arroz. Quantos litros de água para se fazer 1 quilo de arroz? 1 quilo de arroz, pela pegada híbrida que as pessoas medem, que é um indicativo onde medem o meio ambiente. pegada hídrica. Pegada hídrica. Essa pegada hídrica diz que aproximadamente 1 quilo de arroz são 2.700 litros de água até chegar ao seu prato, ou seja, do cultivo até o preparo da Uau. terra, até a plantação, a agricultura, a indústria, o mercado, você sair para comprar, lavar, cozinhar, chegar a seu prato, você gasta aproximadamente 2.700 litros de água. Para processar 1 quilo de Para arroz. processar 1 quilo de arroz. Para você E às vezes a ter, pessoa vai comer, pega aquela sobra e joga fora. joga fora. Então, Não entendendo o valor que a natureza deu para você, o esforço que ela teve para te dar. Porque a gente não pensa nessas coisas, porque a gente vai lá e paga o quilo de arroz e diz assim, eu paguei o quilo de arroz, aquilo é meu e está acabado, e foi meu suor, foi o meu sustento que me deu aquele quilo de arroz. Mas não, mano, se você não você pode ter R$1 milhão. Se o arroz não for produzido, você não tem dinheiro para comprar arroz. exatamente. Você não vai existir. Se a natureza não te der, não te possibilitar a produção, a semente produzir, ser desenvolvida e chegar até seu prato, você pode ter o dinheiro que for, você não compra. Não compra. Uma calça jeans, onde existe o plantio do algodão, existe o cultivo, existe a colheita, existe chegar à indústria, existe chegar ao mercado, à fábrica, da fábrica ir para o mercado, no mercado você comprar, você vestir. E aí, às vezes, você usa 1, 2 vezes, a calça está apertada, eu não gostei,
e joga lá de lado. E já usa outra. Aí se você pensar nisso, com centenas de milhares de pessoas fazendo a mesma coisa, aí você vê o impacto que a natureza... Em uma simples peça de roupa. Imagine o seu guarda-roupa. Abra o seu guarda-roupa e diga assim, tem tanta coisa aqui que eu não uso, para que eu comprei isso? Sapato, eu tenho 2 pés, por que eu quero 10 pares de sapato? Exato. E aí, às vezes, você demora 3, 4 meses sem utilizar um sapato, e ali aquele couro, quando você vai usar, descola, despela, porque ficou no canto guardado. E a natureza, quanto ela se desdobrou ali em água, porque para tudo precisa de água. E o meu foco é a água, porque a água não vai acabar, porque existe o processo, o ciclo da água. Mas a água potável, sim, está acabando. está acabando. Em muitos locais já nem tem. É muito gritante, gente. A gente pegar... Israel, por exemplo, 70% de Israel bebe água do mar. Eles fazem dessalinizadas porque não tem água na região de Israel. Eles usam água do mar. E muitos locais estão também produzindo isso. Agora mesmo eu vi o prefeito de Sorocaba está construindo uma usina de dessalinização lá para também trazer água do mar para a cidade. Então, você veja que até as autoridades já estão começando a ver o impacto de tudo isso, né? Luciane, e tem mais alguns outros impactos assim? Tem, são inúmeros. Por exemplo, lá quando eu vou às vezes para um restaurante ou para uma clínica, digamos, eu estou com sede, eu pego aquele copo, hoje de papel, né? Porque tem que ser de papel, porque de plástico praticamente tem que acabar realmente, que o plástico é incrível para o meio ambiente. Um copo plástico demora 100 anos para se decompor, se ele não for sustentável. O plástico é para o meio ambiente o que é um serial killer para a sociedade, né? É um criminoso, é um assassino, né? Para você ter ideia, eu estava assistindo um filme essa semana sobre Planeta 2, onde eu vi um albatroz, né? O pai voando, procurando um peixe para vir alimentar, porque é o macho que alimenta o seu filho. E aí o filhote estava na ilha, lá no Polo Norte, e o albatroz, o macho, veio para alimentar o seu filhote. E ele, quando ele abriu o bico, que o filhote veio para poder, porque o pai alimenta, o pássaro alimenta por meio da boca, né? Ele vomitando para o filhotinho comer. E tinha 2 filhotes. Um se alimentou, o outro depois veio se alimentou, só que logo em seguida o filme aparece o albatroz cambaleando e cai. E o outro abre o bico e começa a querer vomitar. E quando ele vomita, que ele espelha aquele material do estômago, o que é que tem? Uma tampinha de garrafa. Nossa! Então, o que é que aconteceu? Tudo isso é lixo que está no mar. No mar. Ele vai lá e consome. O pássaro pegou com peixe, misturou, né? E ele botou e levou para o seu filhote. Quando chegou lá, que alimentou o outro, infelizmente, não teve a sabedoria que o outro teve de expelir. O que expeliu, conseguiu sobreviver, mas ficou sem se alimentar. O pai aí foi voar novamente para procurar mais alimentos para dar ao outro, né? Mas o filme é um documentário, Planeta 2, e eu fiquei assim, estarrecida. E aí a gente vem e diz assim, gente, o que é que eu estou fazendo? A partir do momento que eu descarto qualquer material no mar, eu estou poluindo um ecossistema. Eu estou poluindo de onde eu tiro o alimento também, porque o mar é uma grande fonte de alimento para a gente. E também de onde vem o ar que nós respiramos. Porque as algas são elas que, por meio da fotossíntese, gera oxigênio, que é onde nós respiramos. Exatamente. E nós estamos poluindo com as nossas atitudes, né? E aí uma das atitudes nossas, que nós poluímos o mar, os rios, o lençol freático em si, é com o óleo vegetal. O óleo vegetal, a partir do momento... O óleo de cozinha? Óleo de cozinha, o óleo saturado. Que frita pastel, que frita
frango, peixe, o ovo, né? O quitute que Dona Maria faz na pastelaria. E como é que poderia ser o descarte que não prejudica a natureza? Luciene? Como é que prejudica? Agora eu te Não, pergunto. o descarte, existe um descarte que não prejudica? Não, existe, mas assim, o ar, ele polui, o óleo, ele polui tanto o solo, quanto a água, como o ar. Agora, como que um litro de óleo vegetal saturado, 1 litro, jogado no meio ambiente, aonde a dona de casa ali que frita, digamos, que frita o peixe, né? Tem a baiana do acarajé, pronto. Sim. Ela pega aquele óleo que ela fritou o acarajé, fala acarajé porque Salvador tem muito acarajé, tudo a ver com Salvador. muito pastel, né? Muito peixe frito. E aí a Dona Maria chega com aquele óleo e descarta. Na pia. A baiana do acarajé, ela descarta geralmente na rua. Que ela não quer levar para casa aquele óleo quente que Aí ela joga já ali fritou. fora mesmo. Joga no pezinho da planta ali, ou num rego ali, ou num bueiro, chega ali e joga, como eu já vi. E ali aquele óleo vai parar onde? Se ela joga na terra, ela vai impermeabilizar a terra. Aonde os raios solares vêm, bate na terra e retorna. Ele Se evapora. transformando, ele entrando para a camada de ozônio, retornando. E aí o que é que acontece? Aquecimento global, porque ele está aquecendo o solo. E quando chove, aquele óleo jogado ali impermeabiliza o solo, onde a água não filtra. Aí, se eu jogo também na minha pia o óleo que eu fritei do peixe, ou que eu fritei o ovo, ou um frango, se eu jogar na pia, além de entupir os bueiros, eu vou entupir a tubulação da minha casa. Porque a partir do momento que eu jogo o óleo na minha pia, eu vou entupir minha tubulação, eu vou ter trabalho de entupimento, vou ter que chamar encanador, quebrar tudo, pegar a caixa de gordura, limpar. E ali, ao mesmo tempo, vai para o lençol freático, que vai no mar, que vai acontecer o quê? Vai impermeabilizar agora a água. E a água que você depois vai beber, né? A água do mar. A água do mar e dos rios. Se for lençol freático, é água doce. Água doce, no caso. Aí água que você vai beber depois. Ou no mar. É porque toda atividade é fluvial, né? Fluvial, exatamente. Então, ali o que é que acontece? 1 litro de óleo saturado jogado no meio ambiente contamina 25 milhões de litros de água. Ou seja, a partir do momento que aquele óleo que eu joguei na pia, na minha pia, que vai para a caixa d'água, que vai para a rede de esgoto, ele vai contaminar 25 milhões de litros de água. Então, vai contaminar como? Porque não sei se você já observou, se você jogar um óleo na água, ele não se mistura, ele fica em cima da água. Ele não se mistura com a água. E ele fica em cima. E tudo que ele fica em cima da água, o que é que acontece? O sol não vai penetrar no ecossistema para alimentar ou para aquecer, porque os peixes precisam de sol também, precisam de quentura. Como nós precisamos do sol, né? O dia, precisamos de sol. Sim. Porque para que haja toda essa troca. Nós precisamos de raios solares. Sim, os peixes também precisam. Sem o sol não existe vida, né? Não existe vida. Então, os peixes tudo também. Conectado, né? Assim. As algas, o ecossistema, o cavalinho que está ali embaixo, o marisco, que lá em Salvador, né, nós fazemos a muqueca, a ostra, o sirimó, todos os animais, eles precisam dos raios solares. Então, o óleo impermeabiliza. Agora, por que as religiões, como um todo, porque aqui não é só uma religião cristã, não vejo religião nenhuma falando sobre isso. Por que as religiões nunca se interessaram em criar uma conscientização? Porque, pelo que eu estou entendendo, o caminho mais correto, já que a gente fazia isso por ignorância, Sim. A maioria faz isso por ignorância. Ignorância. Não tem uma educação ambiental. Não tem uma educação ambiental. Então, por que as religiões não já se atentaram a isso? Ou porque falta mais pessoas como você assim para falar sobre o assunto? Eu acho, Ari, que não existe, né,
uma educação ambiental, porque não E nas existe, escolas não existe não também. existe educação ambiental. E a Existe, parte das escolas não tem. agora, para você ter uma ideia, existe na LDB, em 2010, né? A LDB onde diz que as escolas podem aplicar a disciplina educação ambiental nas escolas, mas nenhuma escola até hoje tem a disciplina educação ambiental. Não há. Mas na LDB está dizendo lá que podem. Então, as políticas públicas nossas Podem é diferente de deve, podem né? e devem, exatamente. Então, você já viu alguma escola onde tivesse a disciplina Não, educação ambiental? não. Não há. Então, não existe a preocupação da nossa política, né? Não é só aqui em Aracaju. Isso tem a ver muito né? com questão de dinheiro, né? Porque Também. muitas pessoas vão ter que... Investir. Exemplo, você vai comprar hoje uma quentinha. Aqui chama quentinha. Não sei se lá em Salvador é quentinha também. É quentinha? Quentinha, é. Aqui é quentinha, aquele marmitex. Lá na ilha, É. Aquele marmitex hoje, antes era de papelão, Sim. tipo o prato, né? E a tampa era de alumínio. Era um alumínio. Que Aquele material praticamente acabou, ninguém vê mais. Eu não vejo mais. Tá retirado. Agora é todo mundo usando isopor. Isopor é outro assassino da natureza. Isso aí eu já tinha essa informação. Eu fico impressionado e ninguém assim. Então, assim, existe um mercado consumidor que fecha os olhos para tudo isso. Então, o segmento que tem fé, que é o segmento, né, que está perto de Deus, deve se preocupar com esses temas. Deus tem tudo a ver com o meio ambiente, você tem que entender isso. Deus tem tudo a ver. Salmos 24 diz o quê? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então a gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa dar às pessoas o conhecimento de que você está fazendo coisa errada, aprenda a fazer então a coisa certa. Qual é o descarte correto? Por exemplo, do seu lixo, do seu resíduo. Até aprendi já. Já aprendi com minha irmã aqui, não é lixo. Não existe lixo. É resíduo. Lixo é aquilo que não serve para nada. Então é resíduo. Isso. Porque aquilo dali vai servir para alguma coisa. Então, você estava me falando, eu queria que você falasse isso também para todos os nossos telespectadores, se é assim que eu posso chamar, todos os nossos pessoas que estão assistindo, né? Essa questão também do resíduo que você deve fazer em sua casa, qual é o descarte correto para se fazer? O descarte correto, existe a separação. Você tem que separar. Os alumínios, que são as latinhas de cerveja. Tem uma vizinha lá que cata, faz um dinheirinho bom com latinha de cerveja. Aqui também tem muitas pessoas que fazem isso. Sobrevivem com isso. Então, o que é que acontece? Eu separo meus resíduos lá. Eu reservo o plástico, eu reservo o papelão, porque lá, sabe que o marido lá trabalha com obras, saco de cimento, então eu junto e eu dou. Eu dou lá a Galega, lá na ilha. Eu tenho pessoas lá que juntam as latinhas. Então você separa também. O que é orgânico? Orgânico, eu separo, porque agora tem uma coisa, eu separo. Porque eu tenho essa consciência, eu sou obrigada a separar. Eu separo, agora o orgânico, eu deixo separado, mas os outros já tem as pessoas certas que pegam na minha casa. Só que eu evito o máximo. Por exemplo, você falou no isopor aí. Eu vou na padaria comprar o queijo. Quando botam naquela embalagem com isoporzinho embaixo, eu digo, eu não quero. Tire o isopor. Eu prefiro ter um papel agora, que parece papel de seda. Boto um papel, porque eu chegar em casa, eu vou botar aquele queijo dentro da vasilha plástica. Então, aproveitando o seu gancho aqui, então vou deixar um exemplo para que você possa fazer isso em casa. Quando você for no mercadinho, na mercearia, comprar seu queijo, você pede para colocar mortadela, presunto. Pede para não colocar naquele pratinho de isopor, porque você está contribuindo ali com a degradação do meio ambiente. Você pede para colocar no papel. E o papel se decompõe com mais facilidade. Mais facilidade, ela. Outra coisa, às vezes tem aquela sacola de plástico que está lá para colocar o pão, mas geralmente no mercadinho que eu vou, também ele deixa o sacola de papel para você colocar o pão. Então você escolhe a sacola de papel para colocar seu pão. Não é isso? Eu, lá em casa, o que é que eu faço? Eu uso pouco pão, mas quando eu vou comprar, eu já tenho uma sacolinha de pano
branquinha. Reutilizável. Não, de pano mesmo. Só que porta-pão. Então, eu vou na padaria com minha sacola e eu boto o meu pão ali dentro. Eu não uso, eu procuro evitar você já leva a sua própria sacola. Minha própria sacola, eu boto o pão ali dentro. Eu não quero a sacola do pão. Só que eles querem pesar. E em alguns supermercados eu sou obrigada a comprar, porque eles querem botar, não vai pesar na minha sacola. Então eu evito, eu procuro comprar sempre na padaria, aonde eu chego e levo minha sacola, o pão é por unidade. que é por unidade, exatamente. Aí eu compro as unidades. Hoje aqui eu fui comprar, foi no peso. Eu fiquei chateada quando eu vi o rapaz botando no saco plástico. Meu Deus, eu tenho que levar no saco plástico. Mas eu tenho que evitar. E então, assim, a gente percebe que é uma cadeia de falta de conscientização em toda a cadeia. Desde o indivíduo, cidadão natural, normal, até o empresário. Precisa se conscientizar que a gente está destruindo a gente mesmo. Porque destruir o meio ambiente é destruir a gente mesmo, não é isso? Aí voltando àquela questão do óleo, estou me lembrando de uma coisa, André. Ari, desculpe. Meu irmão, quando nós falamos do óleo, aí você me pergunte, mas se é que polui, eu não posso jogar na pia, eu não posso jogar na terra, eu não posso jogar na água. O que é que eu vou fazer com esse óleo? Esse óleo usado, né? Eu garanto que alguém vai perguntar aí, eu faço o quê? Exatamente, você tem que saber armazenar, esperar esfriar, coar, colocar numa garrafinha plástica de refrigerante. E aí, em Salvador mesmo, existem empresas que recolhem esse óleo. E esse óleo, ele engarrafado, onde você bota na garrafa plástica, tem um local de descarte, onde você pode botar um ponto de coleta, receber esse óleo, como eu fiz mesmo projeto já para algumas igrejas lá em Salvador, ali em Cajazeiras. E a igreja, ela me pediu, né? Foi uma das únicas que eu vi, foi até uma colega minha de faculdade que me pediu, porque o meu TCC foi voltado para a coleta de óleo saturado. E aí eu fiz o projeto para ela, onde ela colocou as bombonas, a empresa vai e coloca as bombonas, vocês depositam, faz a campanha, deposita aquele óleo, e ali aquele óleo ele é vendido quase o valor do litro do óleo, ou seja, ele recicla, né? Recicla. Ele é reciclável, né? Ele é reciclável, o óleo saturado. Ou seja, a melhor forma de descartar é você nem jogar na natureza, não é jogar na pia, não é jogar no ralo, é você botar ele dentro do recipiente e você procurar aonde você pode fazer o descarte. Ah, mas isso dá trabalho. Gente, dá mais trabalho quebrar a pia, quebrar a sua encanação, chamar pedreiro, ou você destruir aquilo que Deus criou. Dá mais trabalho a isso. Pegue lá, procure saber onde tem uma bomboneira, onde alguém está fazendo o descarte, para que você possa fazer esse descarte correto. E tem mais. As empresas que arrecadam esse óleo, ele é em troca. No caso, se você conseguir 100 litros de óleo, 20%, 20 litros você recebe em detergente, em sabão em pó, em amaciante, em cosmético. Quer dizer, tem várias utilidades e existem as empresas parceiras que eles recebem esse óleo e ele devolve esse óleo ou em dinheiro ou em produtos que eles têm esse processo que eles fabricam. E hoje em dia, gente, deixa eu te dizer, em que é utilizado o óleo saturado? O biodiesel. Cosméticos, shampoo, condicionador, ração de cachorro. Aquele óleo é reutilizado para tudo isso. É utilizado para ração de cachorro. As olarias utilizam a ração do cachorro para desenformar blocos. A vasilha da tinta souvenir é utilizada com o óleo saturado. Então, o óleo saturado ele é 100% reciclado. Que notícia maravilhosa. Essa notícia tem que correr o mundo. Tem que ir para o Jornal Nacional, tem que ir para a Band TV. Então, assim, caramba, que notícia extraordinária. Lu, mudando um pouco de assunto, a gente já falou bastante sobre Deus e o meio ambiente e já demos vários exemplos aqui de como você pode atuar para melhorar a sua conscientização. Comece em casa, olha, se você vai comprar 1 quilo de tomate, não é isso?
e você sabe que você não vai utilizar 1 quilo de tomate, então não compre 1 quilo de Reduza. tomate. Use os 3 R's. Né? Reduza, recicle, reutilize. Reduza, recicle e reutilize. Porque são 3 tomates seu, mais 3 tomates do vizinho, mais 3 tomates do outro vizinho, mais 3 do outro, mais 3 do outro, mais 3 do... Você tem Milhões. 1 tonelada, milhões de material sendo desperdiçado. Então Deus não quer isso. Deus não quer isso. Então, no seu trabalho, na sua igreja, onde você está atuando, na sua comunidade, use a sua fé. Seja inspirado pela sua fé a cuidar do meio ambiente. Isso é importante. Por exemplo, todo o nosso cenário aqui, desse estúdio, Luciene, é feito com material reciclado. Porque a gente já tem essa consciência. A gente pega material que seria descartado na natureza e transformamos isso num painel bonito, como você está vendo aqui, todo arrumado. Não deixa de ficar bonito. O reciclado também transforma coisas bonitas. Então você pode fazer o mesmo. Eu mesmo fiquei muito atento às palavras de Luciene, porque é muito importante a gente cuidar do meio ambiente. E Deus quer que a gente cuide do nosso meio ambiente. Né? Não destrua. Mas além de ser gestora do meio ambiente e professora, minha irmã Luciene também tem uma história de vida de superação muito interessante. Eu queria que ela conversasse um pouco comigo sobre isso também, porque é o tema que envolve a fé também, né? E muitas pessoas, ela é mãe de um jovem que está se recuperando de dependência química. E eu quero tratar desse assunto aqui falando rapidamente, porque você vai ter como falar em um outro programa que a gente vai acompanhar, mas eu queria tocar também nesse assunto com você, porque eu queria dizer assim, eu já tive uma época da minha vida que eu cuidei muito de dependente químico. Até hoje a gente cuida, porque tem muita gente que chega até nós e a gente ajuda, mas eu percebi uma coisa, que a mãe, ela é desassistida. A mãe do dependente químico, a mãe, porque geralmente todo mundo abandona o filho, ou a pessoa que está nessa situação. Chega um momento que irmão abandona, que amiga abandona, que mulher abandona, mas a mãe é quase... Na minha história, durante esse tempo todo que eu cuidei de pessoas nessa área, eu nunca vi uma mãe abandonar um deles. Teve um caso de uma mãe mesmo que... Aquele gravou minha mente. Ela dizendo para mim que ela ia para o cemitério, que era o único local onde o filho dela poderia usar a substância química sem ser morto pelos traficantes, que os traficantes estavam atrás dele, acho que dívida de tráfico. E ela disse que ia para o cemitério por amor ao filho, para não ver o filho sendo morto, ela ficava vigiando o filho, enquanto ele fazia aquela desgraça com o corpo dele. Então a gente imagina o seguinte, para o dependente químico, a impressão que a gente tem é que ele está bem. Ele não está. A gente sabe que ele não está. Mas a impressão que dá é que ele está curtindo. Mas a mãe está sofrendo. É quem paga o maior preço. Eu queria saber de você como é que você lida como mãe, como mulher, nessa situação em estar lutando com essa e o que é que você deixa também de conselho, né, para as mães, porque tem um outro detalhe também que eu gostaria de falar. Normalmente a sociedade culpa também as mães. Ah, você é culpada. Exatamente. Não teve mãe, por isso que entrou. Mas a gente sabe que na realidade não é assim. A maioria dos jovens que entram nas drogas entram por influência de amigos. Presta atenção, você que está me ouvindo agora. Você que é mãe, presta atenção nos amigos dos seus filhos, porque normalmente amigo e relacionamento amoroso é os fatores que mais levam pessoas a entrarem nas drogas. E outra coisa, quando ele entra nas drogas, já entra com idade já de entender o que é aquilo. Exatamente. Então, não está na mãe a culpa de um filho ter entrado. A mãe é quem paga o maior preço. É quem paga o maior preço daquele problema agora que às vezes leva anos, décadas às vezes. Tem casos que são décadas. Então eu queria que você pudesse também falar um pouco sobre isso. Eu sei que é um assunto que é delicado. Muito. Muito delicado, mas eu queria que você pudesse dar esse relato para poder ajudar. Ajudar. E a minha intenção é essa, sabe, Ari? É ajudar.
é apoiar, é contribuir, porque a nossa dor como mãe é muito grande. Nós temos, no caso eu ter um filho dependente químico, eu não desejo isso a inimigo não, porque eu não tenho inimigo, graças a Deus. Mas eu não desejo isso para ninguém, porque a dor é muito grande. Imagine o único ser que ouviu o seu coração bater é o seu filho, porque ele gerado no meu ventre, ele está dentro de mim, eu não escuto o meu coração. Escutar, eu digo as batidas, mas o meu filho dentro do meu ventre, ele escutou, foi a única pessoa que escutou meu coração por dentro de mim. Imagine eu como mãe, eu tenho 5 filhos, tá? Mas tenho 5 seres que escutaram meu coração por dentro. Inclusive, um abraço para todos eles, né? Eu amo meus filhos. Júnior, Eide, Sussa, Gessilene e Alan. E Alan. E assim, eu dar esse depoimento hoje, depois de uma visita, como nós tivemos, né? No centro que meu filho está. E o que eu desejei para o meu filho é que ele fosse igual que eu digo, estudaram, tiveram uma vida digna, tiveram uma família. Alan também teve uma família. Sim. 3 filhos, teve uma mulher. E assim, ele foi, dos meus filhos, foi o primeiro a ter uma casa. E linda a casa, muito bem, está a ex-mulher dele lá com minha neta. E assim, foi o primeiro a ter tudo. Ele, porém, ele é filho de pais separados, né? Eu me separei dele, do pai dele, ele tinha 6 anos, e a mais velha tinha 16, a caçula tinha 5. Mas ele foi o único que não seguiu para o caminho, que eu digo assim, eu não digo do mal, porque não é um mal, é uma doença. E todos ficam doentes quando existe um dependente químico, não é drogado. É o que eu disse, não é lixo, é resíduo e não é drogado. É um dependente químico, é um doente. Porque uma pessoa que se abdica de tudo por um simples prazer de momentos e acabar com sua estrutura, acabar com sua família, acabar com, eu não digo nem com bens materiais, mas é acabar com ele mesmo. Porque ele acaba com ele mesmo. Sim. Entendeu? E, infelizmente, ele não teve um Deus dentro dele que fosse tão forte quanto foi o inimigo para levar meu filho para as drogas. Porque ele não teve essa força, como os outros também devem ter sido, como a maioria são tentados e resistiram. Mas ele, infelizmente, ele caiu. Né? Meu filho está, hoje, graças a Deus, tentando, né? Já tem 20 anos, já está na 25ª internação, só aqui em Aracaju já é a 4ª. Você tem ideia, meu filho tem hospitais lá em Salvador que não aceita George, porque ele toca terror. Então, a minha família, os meus filhos, as tias, as pessoas abraçam, mas existe aquela coisa, nada. É sempre a mesma coisa. Não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Ele vai sair com 3 dias, e meu filho fica internado 1 ano, no 5º dia, ele em casa, ele já está surtado, tenta suicídio, já está no último estágio. Mas eu tenho fé em Deus que uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai ter vontade de dizer que vai sair dali, daquele fundo do poço onde ele está. E aí nós, mães, nós somos rotuladas. Ainda dizem assim, eu se fosse você, eu não ligava. Eu se fosse você, eu não quero nem saber. E nós, mães, a gente não abandona aquela pessoa que escutou o coração dentro da gente. Sim. A gente vai estar ali até o fim. Aquele batimento cardíaco está até hoje ressonando. Ali dentro, Pois é. Até hoje. E é esse batimento cardíaco que faz com que a minha fé em Deus, não desista. Dia eu veja meu filho curado e eu não vou desistir. Tá vendo, mães? Você que está assistindo agora, você que também está passando por esse problema, escute isso. Não desista do seu filho. Faça o que Luciene acabou de falar aqui. Creia.
Porque existem situações que só Deus pode alterar. E Ele pode, porque a gente vê centenas de casos que já era muito pior do que o dele. E Deus mudou o quadro. O tempo pertence a Deus. E a fé pertence a você. É só você combinar os dois. Continuar tendo fé até chegar o tempo certo. Entendeu? Pegou o código aí? É só você continuar com a fé e Deus é dono do tempo. Então vai chegar o tempo certo que sua fé vai chegar até nesse tempo e vai combinar com o horário e com a hora certa. Vai ser hoje, vai ser agora e essa vida eu vou mudar. Então continue crendo. Né? Tá aqui um exemplo que eu quis falar sobre isso justamente para servir de exemplo para que muitas pessoas, Luciene, possam ouvir esse testemunho e se encher dessa esperança, porque sem a esperança não há vitória, sem a fé não há vitória, sem você acreditar que Deus é real e existe, não há vitória. Então esse é o caminho. E todos os problemas, até para a morte, existe solução, porque Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Então assim, tem resposta para tudo. Basta que a nossa fé caminhe com o tempo. E no tempo de Deus, as coisas acontecem. Existe aquela coisa, eu já conversando com um terapeuta, e ele disse, o problema é que as pessoas acham que toda pessoa que é dependente químico é um bandido. Mas nem todos são bandidos. Sim. Eles são pessoas humanas também que estão precisando de ajuda. E a gente não pode apontar. Porque, ó, para aqui, ó. A pessoa aponta, estou botando para lá, mas eu estou trazendo 3 para cá. É 1 para lá e 3 para cá. Um né? para lá e 3 para cá. Então a gente não pode jogar pedra no telhado dos outros. Porque não é porque a gente quer. Não é porque uma mãe quer, não é porque uma irmã quer. Ele quer aquilo, mas nós e Deus não queremos aquilo para ele. E a gente tem que, em vez de fazer isso, tem que fazer isso. Segurar. E não recriminar. Poxa vida, que palavra linda, viu? Lu, obrigado. Comigo, meu irmão. Obrigado por esse momento tão especial. Nós estamos também aqui com o chá da Rinode. Chá de ervas vermelhas. Rinode está aqui nos patrocinando, então você fique ligado e faça seu Instagram. Frutas vermelhas. Estou sendo corrigido aqui, ó. Rinode, frutas. Que delícia. Você tem que provar esse chá, viu? Olha, muito eu provei e estou deliciada. Nossa, aprovadíssimo, né? Aprovadíssimo. Vamos fazer um brinde. Indicar lá na Ilha de Itaparica, Veracruz, Bahia. Estamos aqui. Então tá, chá da Rinode aqui de frutas vermelhas. Então você adquire o seu porque está à venda. Daqui a pouco vai aparecer aqui o local onde está à venda. E você pode comprar chá de frutas vermelhas da Rinode, ok? E também você vai fazer a sua inscrição no nosso canal. Vai ativar o sininho e vai dar o seu joinha. E se você quiser patrocinar o nosso programa, também está aqui o telefone dela. A nossa produtora comercial, Anne Couto, vai estar aqui com o telefone aqui. E você pode ser um dos patrocinadores do nosso programa, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus guarde você e que o Senhor possa abrir a sua mente sobre a conscientização. Lu, obrigado, tá? Conte comigo, Espero que você venha várias vezes, tá bom? Claro, lógico. Como não vir? Você está devendo a moqueca de sirimole, tá? Então vamos... A mariscada. A mariscada. Espero que a gente coma da próxima vez, porque a gente vai comer essa mariscada. Mariscada baiana e arretada, ok? Deus abençoe, Deus guarde você e até o próximo Pode Crer!